Muito boa noite, meus amigos da TV Cultura. Estamos chegando com mais um programa em pauta, o nosso encontro semanal, todas as terças-feiras, 9 da noite. O entrevistado nosso dessa noite, ele tem 28 anos de experiência profissional. Estamos falando do parapsicólogo Ademir Dantas. Ademir, é um prazer tê-lo em nosso programa. Obrigado, o prazer é todo meu. É um prazer também estar aqui para poder participar desse evento que é a TV comunitária. Ademir, conta um pouquinho da sua infância. Como que foi? Você é natural de qual cidade? Eu sou natural de São Paulo, né? Eu vivi em São Paulo até os meus 24 anos, quando eu me formei em parapsicologia pelo Instituto Brasileiro de Parapsicologia Clínica e pela ESPA, que era a antiga Escola de Parapsicologia em São Paulo. E aí eu comecei a ministrar palestras pelo interior de São Paulo. Foi quando eu vim parar em Americana. Ministrei em 1987 um curso aqui em Americana e aí eu acabei ficando na cidade, montei consultório e, como você mesmo disse, há 28 anos que eu estou na experiência de parapsicólogo e terapeuta. Família grande? 5 irmãos, 4 irmãos, aliás, 5 comigo. Hoje meu pai mora em Leme, a minha mãe já é falecida, meus irmãos moram todos em São Paulo. Eu tenho 51 anos e tenho 2 filhos, o Ricardo com 32 anos, que é advogado, a minha filha chama Shirley, tem 28 anos, que também é advogada, porém trabalha na área de logística, tenho uma neta de 6 anos chamada Beatriz e uma experiência de vida muito boa para poder dividir com você aqui. Você disse que conheceu a Americana e resolveu aportar por aqui. Eu sempre tive uma simpatia pelo interior do estado de São Paulo, né? Quando eu era garoto, adolescente, meus pais, nós viajávamos muito para o interior. E eu sempre gostei essa vida mais tranquila, essa vida mais harmoniosa. Então, quando eu me formei, eu não queria ficar vivendo na capital. Então foi quando eu optei a buscar uma cidade. Eu visitei inúmeras cidades através dos cursos de parapsicologia. Fui fazer curso no estado de Goiás, no estado de Minas Gerais, em outros estados também. Porém, eu queria mais próximo de São Paulo. Então fiquei entre Leme, Rio Claro e fiquei entre Campinas e Americana. E acabei escolhendo Americana por ser uma cidade que me acolheu muito bem. Antes de você se formar, você tinha outra profissão? Você chegou a exercer outra profissão? Não, eu não tinha uma profissão definida, né? Eu não tinha. Eu cheguei a trabalhar na adolescência, meu primeiro emprego, carteira assinada, aquela coisa toda, como estagiário numa gráfica. Depois trabalhei numa tecelagem em São Paulo, fazia parte de desenhos artísticos. Eu gostava muito da parte de desenhos artísticos, até que o meu professor me convidou para conhecer a parapsicologia. Então foi aonde eu me encantei pelo estudo da mente humana. E foi aí que eu me dediquei totalmente a estudar, me formar e me tornar o profissional que me tornei. O que é a parapsicologia? Vamos separar. Para significa mente. Para significa além, aliás. Psique significa mente e logia significa estudos. Então, parapsicologia é o estudo do que está além da mente. A psicologia estuda o comportamento comum, comportamento humano, comportamento natural das pessoas. A parapsicologia, ela vai além, por isso que para significa além. Ela vai estudar o que vai além do seu comportamento normal. Então ela estuda os fenômenos chamados fenômenos paranormais. Então nós temos 2 áreas na parapsicologia. A parapsicologia científica, que é os estudos da paranormalidade, né? Telepatia, premonição, pré-cognição, telecinesia, esses fenômenos que ocorrem, poltergeist, né? Fenômenos tratados também como fenômenos espirituais explicados pela ciência, que é a parapsicologia. E tem a parapsicologia clínica, que é a utilização do conhecimento da mente para tratamento psicológico, que envolve a hipnose e a regressão de memória. Então, quando você opta em fazer um trabalho clínico no campo da parapsicologia, você vai trabalhar com hipnose e regressão.
E esse tratamento ele ajuda as pessoas a combater os problemas da vida, como depressão, ansiedade, síndrome de pânico, temor, pavor, medos, conflitos internos, problemas do passado, traumas que o indivíduo teve. A parapsicologia clínica cuida desta área. Existe um certo tabu ainda com a parapsicologia no Brasil? Como ela é vista? Olha, até alguns anos atrás, a parapsicologia ainda estava se confundindo com o lado místico de outras ciências, porque envolvia muita questão do estudo da mente humana na manifestação de fenômenos espirituais, como, por exemplo, obsessão, desobsessão, aí entra as religiões, né? Aliás, entra as seitas e entra o espiritismo. Até questão de 1980, a parapsicologia ela era muito confundida, ainda que ainda existe hoje pessoas que acham que parapsicologia tem alguma coisa ligada com o espiritismo. É até importante esclarecer. Espiritismo ela não é nem uma religião e nem uma ciência. Espiritismo é uma crença, né? Parapsicologia ela já tem todo um fundamento científico onde ela envolve a teologia, a filosofia, a psicologia, a neurociência, a metapsíquica, né? Então ela envolve outras ciências que estudam e melhor identifica o que é a mente humana. Então a parapsicologia ela se tornou ciência, o que difere do espiritismo, que continua sendo uma crença. Lógico, você pode muito bem estudar os mesmos fenômenos, tá? Com uma visão espiritual, como você pode estudar o mesmo fenômeno com uma visão científica. Se você, por exemplo, falar, está acontecendo um fenômeno numa determinada família, e aquele fenômeno, o espírita disse que é espiritual, eu vou procurar pela parapsicologia encontrar uma explicação científica daquilo, explicar como que aquilo acontece, como que aquele fenômeno ocorre dentro do campo da psique humana e não no campo da crença humana. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que fala que ela está sendo num estado de possessividade, né? Que pelas igrejas foram tratados como ocultismo, foram tratadas como fenômenos demoníacos, né? E assim por diante. Exorcismo e assim por diante. A parapsicologia, ela não vai entrar na crença daquela religião. Ela vai estudar o fenômeno de forma psíquica, vai encontrar dentro daquele ambiente familiar quem tem a probabilidade de ter uma capacidade paranormal de produzir aquilo, de produzir aquele fenômeno. Aí aquele paranormal é que vai passar por um estudo de treinamento e desenvolvimento mental para que ele possa eliminar, tá, aquele fenômeno, uma vez que este fenômeno está perturbando a família. Então, como no caso citei, um fenômeno de obsessão, um fenômeno demoníaco, muitas vezes é uma crise histérica a nível inconsciente na psique de um paranormal. E não é um demônio em si atuando naquela pessoa. É isso que a parapsicologia separa. O que é a mente que está fazendo daquilo que as pessoas acham que é o espírito que está fazendo. Um paranormal. Como que é uma pessoa paranormal? O paranormal é uma pessoa dotada de dons extraordinários. Ele tem uma mente muito mais avançada e muito mais além da nossa capacidade normal. Um paranormal, por exemplo, ele tem uma intuição muito mais aguçada. Ele é capaz, por exemplo, de intuir alguma coisa, né? Ele é capaz, por exemplo, de manifestar alguns fenômenos mais comuns, que são fenômenos telepáticos. E isto, todos nós temos um pouco disso, só que nós não temos este fenômeno tão bem desenvolvido. Por exemplo, quantas vezes você não pensou muito que você precisava falar com alguém, de repente você encontra aquela pessoa. Isto para o paranormal, a coincidência não existe, isso acontece facilmente. Isso acontece rapidamente. Você pensa em falar uma coisa, ele já antecipou o teu pensamento. É como se ele telepaticamente soubesse que você fosse
falar aquilo. Então, o paranormal ele tem muitas capacidades que ele pode desenvolver. O paranormal ele pode desenvolver a paranormalidade para a cura energética, que é chamada Reiki, ou chamada bioenergia. O paranormal ele pode desenvolver a mente dele para a manifestação de fenômenos psicocinéticos, que é a atuação da mente sobre a matéria. Entendeu? Então, o paranormal, essa é a diferença. Ele é uma pessoa dotada. Vou dar um exemplo. De repente, uma mãe, ela vê um acontecimento com o filho dela. Um acontecimento, por exemplo, como um acidente de trânsito. Nossa, aquilo vem na mente dela e ela tem uma sensação enorme de que alguma coisa ruim... Com as mães, né? Exatamente. Isso, né? O que é isto? Isto é uma manifestação paranormal. Certo? Aí, de repente, toca o telefone, realmente aconteceu alguma coisa. Então, é o fenômeno da premonição. É como se ela tivesse a capacidade paranormal de prever aquilo, antecipar um fato ou um acontecimento. Então, essas são as características mais comuns da paranormalidade. Nesses 28 anos, você encontrou muito paranormais? Eu encontrei... E você cita, se a pessoa não sabe, você comenta, ó, você é paranormal, você chega a falar isso? É bom para a pessoa saber ou não? Não, a pessoa ela começa a relatar que acontecem coisas estranhas com ela. E aí é onde você vai conhecer melhor aquilo e você vai identificar que aquilo que ela está dizendo está relacionado a uma paranormalidade. Então aí sim, você relata e coloca ela para um trabalho de treinamento e desenvolvimento. Eu participei em São Paulo de um grupo com 18 pessoas que era um grupo de sensitivos e paranormais. Qual que era a finalidade desse grupo? Era desenvolver toda a capacidade paranormal possível. Hoje existem testes laboratoriais que você pode fazer para saber se você tem ou não determinados dons. Né? No Brasil existem poucos paranormais reconhecidos cientificamente como paranormais daquele do tipo psicocinético. Nós temos os paranormais normais, comuns, que estão vivendo a vida normal. Né? Esta é a área da parapsicologia experimental, que você vai estudar a paranormalidade em si, a mente humana, o que ela é ou não capaz de fazer. Agora, se a pessoa não sabe que é paranormal, mas é paranormal, ela pode enfrentar durante o decorrer da sua vida problemas? Uma paranormalidade mal desenvolvida, ela pode ter uma reação reflexa, inverte. É como se os polos positivos e negativos, eles se invertessem e dessem um curto-circuito. Tá? Vou dar um exemplo de um caso de paranormalidade que aconteceu aqui no município de Araras. Uma moça, uma menina, né? Ela foi parar no hospital, sentia fortes dores nas mãos e nos braços e foram fazer uma radiografia e encontraram alfinetes dentro das mãos dela. Ok? Um corpo estranho, como foi parar ali? Não tinha perfuração, não tinha corte, não tinha nada no tecido subcutâneo das mãos e nem dos braços. Não tinha como entrar aquele objeto lá dentro. Tá? Pela medicina, a única coisa que podiam fazer era fazer uma cirurgia e retirar aquele corpo estranho. Fizeram isto. 6 meses depois, apareceram de novo os mesmos elementos que ela já tinha antes, que eram alfinetes e agulhas. Aí percebeu-se que alguma coisa estranha estava acontecendo. Aí entrou o estudo da parapsicologia. Até o Padre Quevedo foi também participar dessas experiências. Essa menina, ela era uma paranormal com a capacidade psicocinésica, que nós acabamos de citar, e ela materializava dentro do próprio corpo aquelas agulhas e alfinetes. Agora, que associação isto tem com a vida real? Ela, quando era criança, a mãe dela era uma costureira e trabalhava com alfinetes, certo? Na sua costura do dia a dia. A mãe acabava deixando a criança em casa sozinha para poder ir trabalhar. A criança era muito carente e sentia a ausência da mãe. A paranormalidade dela somatizava e materializava exatamente aquilo que associava
ao trabalho da mãe. Isso é uma paranormalidade. Você chegou a trabalhar nesse caso? Eu cheguei a participar desse caso. Eu fui lá conhecer e participei da parte das pesquisas. E hoje, como que ela está? Hoje ela já não tem mais. Por quê? Porque quando você encontra um paranormal que está se automutilando, isso já chamamos de automutilação, ela está usando um dom não para benefício da própria saúde e do equilíbrio dela. Ela está usando um dom e está se auto-acabando, está se auto-destruindo. Encontra-se o quê? Um desequilíbrio psíquico. Então nós temos que tratar esse desequilíbrio que ela possui. A carência, a rejeição, a depressão, a ansiedade, né? Essa vida insatisfeita que ela tem consigo mesma. Equilibrando isto, a paranormalidade dela deixa de existir. E nesse período em Americana, na região nossa aqui, na micro-região? Não, casos assim espetaculares eu nunca encontrei. Encontrei casos comuns de pessoas que relatavam que tinham um espírito perseguindo, relatavam que alguém tinha feito alguma macumba, alguma coisa para estragar o casamento. Os fenômenos que na parapsicologia são considerados fenômenos comuns, que está no nível de perturbação psicológica, e aí nós tratamos não do lado paranormal em si, tratamos do lado psicológico dela, né? Eu tenho um caso, inclusive, gravado da pessoa que ela relata, por exemplo, uma crise no casamento a um espírito obsessor. E ela já foi parar em exorcismo, já foi no espiritismo, já foi em tudo quanto é lugar, e sempre alguém dizendo que tinha um espírito obsessor. Ela colocou tanto na cabeça que aquilo era real por acreditar naquilo, que numa hipnose normal daquela, fecha os olhos, respire fundo, relaxe, acalma seu corpo, a sua mente, ela fez manifestar o próprio espírito obsessor. Deu para perceber? E aqui que você está diante do quê? Está diante de uma manifestação psíquica, tá? Se tem um espírita ali, está dizendo, não, aqui é um espiritismo. Mas não, aqui é um parapsicólogo lidando com uma mente, que essa mente está totalmente desequilibrada, e ela, por acreditar que o espírito obsessor é a causa, é a razão dos conflitos que ela tem com o marido e que está levando a uma separação, você vai equilibrar essa pessoa, fazer essa pessoa enxergar a vida de uma maneira mais leve, mais suave, mais produtiva e menos, né, depressiva como ela está levando, e fazer com que ela elimine essas crenças, formando nova consciência sobre ela própria. Aí, fazendo isto, não é que foi retirado o espírito obsessor. A mente dela automaticamente forma uma nova consciência de que o que está acontecendo com ela é manifestação do próprio desespero dela, da própria insegurança que ela tem. E aquele espírito obsessor que os espíritas e os padres nunca conseguiram tirar, eu tirei em questão de 10, 12 sessões. Ok, nós vamos na nossa primeira parada. O papo tá legal, a gente vai continuar aqui com o Em Pauta, com o Ademir Dantas. Já já a gente está retornando aqui pela TV Cultura.